Vamos falar sobre nível de ocupação da população economicamente ativa. Gabriele Guimarães vai contar para a gente o número da PNAD divulgado. A pandemia aniquilou o mercado de trabalho brasileiro em 2020, a ponto de fazer o nível da ocupação despencar e alcançar o menor patamar em 28 anos, o de 46,8%. O nível de ocupação é a taxa que calcula a proporção de pessoas ocupadas dentro da população em idade de trabalhar. Esse ano alcançou o pior desde 1992, quando tem início a série histórica organizada pela iDados. A consultoria traçou uma linha do tempo retroagindo dados da atual PNAD contínua, da antiga PNAD e também da extinta pesquisa mensal de emprego, todas do IBGE. A população ocupada num nível nunca antes visto fora do mercado de trabalho. Zaidan e Sônia. Pois é, o interessante é que isso aqui, essa pesquisa leva em conta não só empregados, né? E também mercado formal, mercado informal, mas também empregadores, gente que perdeu o negócio. 12 milhões perderam postos de trabalho neste ano. E para se ter uma ideia, em 92, estamos falando do saída de Collor e chegada à presidência de Itamar Franco. De cada 100 brasileiros, 60 trabalhavam. Hoje, de cada 100, 47 estão de fato trabalhando, Sônia. De cada 100, 47 estão de fato trabalhando. E olha que você citou da era Collor para cá. Meu medo é o que será do tal do ano que vem, o tão esperado 2021. 2020S, mas agora vamos falar nessa parte de emprego. Hoje eu tive um dado aqui da França, de que houve um cálculo de algumas pesquisas em que setembro as coisas voltariam a ser como eram antes, assim. Não como antes, mas pelo menos a retomada da economia, do trabalho, e isso porque em janeiro eles começam a aplicação das primeiras doses das vacinas, que é um combo da União Europeia, né, que eles estão fazendo com uma série de vacinas, e os profissionais da saúde começam no primeiro mês. E assim por diante, primeiro mês profissionais da saúde, os cuidadores dos idosos, os idosos, e eles esperam que até o meio do ano a população já esteja com uma imunização, né, essa primeira imunização, de uma forma que a reabertura ela possa ser feita com maior segurança. Mas por enquanto, todas as pessoas que eu conheço, né, amigos e parentes que eu tenho em Paris, né, onde eu morei por 7 anos, eles estão me dizendo que ninguém sai na rua sem documento. Entre as 9 horas da noite e 6 horas da manhã, todo mundo tem que voltar para casa, porque a segunda onda não é brincadeira. E aqui o que a gente está discutindo, né, Ronald e Zaidan, é se já estamos na segunda onda ou é um pico altíssimo da primeira, porque a gente relaxou um pouquinho. O que vocês acham? Fala, Zaidan. E no caso do Brasil, não é só uma questão da pandemia. Nós tínhamos 12, 13 milhões de desempregados antes da pandemia. A base a base negativa já era muito alta, né? Muito alta, com aquela recessão profunda. Tanto que um dos pesquisadores, o Nogami, olha que interessante, Sônia, ele lembra que o Brasil, nas últimas décadas, investiu muito pouco em educação, em formação, em qualificação, e que o país chegará a níveis de desemprego ainda mais altos. Ou seja, mesmo depois com vacina e, portanto, com o vírus dominado, né? Não eliminado, mas dominado, domesticado, nós continuaremos com problemas econômicos estruturais que vão continuar provocando desemprego em massa. Aí é que está, né? Mesmo vencida a pandemia, o que não aconteceu ainda e não vai acontecer nas próximas semanas ou meses, o problema vai continuar, porque nós temos problemas não resolvidos anteriores à pandemia, né? Exatamente. Na população de empregados homens,
O nível de ocupação teve uma queda de 6,7 pontos percentuais, de 64,3 para 57,6 de participação, né, no bolo. E isso no segundo trimestre de 2019 e 2020. No mesmo período, as mulheres que têm uma participação menor nesse mercado, a queda foi de 45,9 para 39,4, uma queda de 6,5 pontos percentuais. Estruturalmente, como você disse, né, Zaidan, tem todo um caminho a ser recuperado. A base já não era boa, apesar de muita gente, quando a pandemia chegou, fez questão de dizer, principalmente a partir do Ministério da Economia, que o trabalho estava feito ou estava no caminho certo e que foi a pandemia que fez tudo acontecer. A gente não tinha ainda recuperado tudo que de ruim vinha sendo carregado nos últimos anos, né? Exatamente. E a Sônia faz muito bem em citar a Europa, porque grande parte dos países europeus, principalmente na Europa Ocidental, as pessoas têm uma proteção social estabelecida. E aqui, basicamente, no final das contas, meu amigo, vire-se. Se vira.